padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia especial de nos deixarmos interpelar pela palavra santa de Deus. Por isso a centralidade da proclamação da palavra. Por isso o desafio de sermos uma igreja eucarística como somos, mas de sermos uma igreja da palavra. Sustentados, pois, pela copiosa graça de Deus, e impulsionados pelo desejo de procura, indo ao encontro daquele que vem, Cristo Jesus, nosso irmão e Redentor, celebramos hoje este dia do Senhor, abrindo o caminho de horizonte largo para a vivência da segunda semana do tempo do Advento, preparando-nos para o Natal do Senhor. Adverte-nos sabiamente nos seus sermões São Bernardo Abade, quando diz: repara bem no tempo em que veio o Salvador, pois ele não veio no início nem no meio, mas no fim dos tempos. Isto não foi feito de modo fortuito, mas a divina sabedoria dispôs sabiamente trazer o seu auxílio no momento mais necessário, não ignorando a tendência dos filhos de Adão e sua ingratidão. Já se fazia tarde e o dia declinava, o sol de justiça se havia posto quase por completo, de São Bernardo, tornando-se muito fraco o seu brilho e o seu calor na terra. Também a luz do conhecimento de Deus se tornara fraca e a abundância da iniquidade havia esfriado o ardor da caridade. Já não aparecia nenhum anjo, nem profeta algum falava. Retiraram-se vencidos pelo desânimo ante a excessiva dureza e obstinação dos homens. Então eu, o Filho, disse: eis que venho, lembrando o Salmo 39. Do mesmo modo que veio uma vez sobre a terra, visível em sua carne, para operar a salvação, assim também ele vem todos os dias, invisível e em espírito, para salvar as almas, como está escrito: o Cristo Senhor é um espírito diante de nós. Convém que o enfermo, se não pode ir tão longe ao encontro do médico, ao menos procure erguer a cabeça e levantar-se à sua chegada. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galiléia, seu irmão Filipe as regiões de Itureia e Traconítide, Elisânias a Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas. As passagens tortuosas ficarão retas e os caminhos acidentados serão aplainados. E todas as pessoas verão a salvação de Deus. Amado irmão, amada irmã, Deus entra na nossa história. Deus não nos conduz de longe, mas de perto. Por isso o Natal é muito importante ser bem celebrado na compreensão bonita que nos toca e nos interpela de Deus que de nós se aproxima, para nos devolver a inteireza humana que perdemos em razão do pecado. Por isso, quando lembra, no 15º ano do império de Tibério César, Pôncio Pilatos governador, administrador Herodes da Galiléia, seu irmão Filipe da Itureia, de Traconite, Lisânia e Abilene, lembrando também os sumos sacerdotes Anás e Caifás, é para exatamente dizer: a palavra de Deus foi dirigida a João. Ela entra na história para compreendermos que é pela força da palavra de Deus e na fecundidade da graça é que nós podemos caminhar
na direção do amor e recuperar a nossa vida e termos força e sabedoria para construirmos um tempo novo, como é tão urgente e necessário. Não faremos progresso, não avançaremos na direção daquilo que devemos simplesmente pela nossa própria força ou simplesmente com a nossa lógica humana. Por isso, João prega um batismo de conversão para o perdão dos pecados, para dizer exatamente a cada um de nós: é preciso aprender e exercitar-se na competência de rever a própria vida. Este é um enorme desafio, porque muitas vezes é muito fácil ver a vida dos outros, condenar os outros, julgar os outros, e a perda da própria competência humana e espiritual de ver-se, e por isso se desqualifica no modo de tratar, de agir e de dizer que estão na contramão da fé, da verdade e do amor. Por isso lembra a palavra do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto, e é o convite que nos é posto hoje. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Toca não simplesmente uma reorganização de toda a sociedade, mas sobretudo da nossa fidelidade aos valores éticos por uma moralidade que nos faça capazes de viver a vida de verdade na força do amor de Deus. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas, as passagens tortuosas ficarão retas e os caminhos acidentados serão aplainados. E as pessoas vão ver a salvação de Deus. Só é possível isso, amado e amada de Deus, na medida em que nós assumirmos os valores do Evangelho e nos esforçarmos para traduzi-los na nossa conduta. Rico e iluminador é o que encontramos nos comentários de Eusébio de Cesareia no século IV, quando sublinha dizendo: uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas do nosso Deus. Declara abertamente o profeta Isaías que não é em Jerusalém, mas no deserto, que se há de realizar esta profecia, isto é, a manifestação da glória do Senhor e o anúncio da salvação para toda a humanidade. E historicamente é a letra quando João Batista pregou o advento salvador de Deus no deserto do Jordão, onde se manifestou a salvação de Deus. De fato, Cristo manifestou-se e a sua glória apareceu claramente a todos, quando depois do seu batismo se abriram os céus e o Espírito Santo, descendo em forma de pomba, repousou sobre ele, enquanto se ouvia a voz do Pai que dava testemunho de seu Filho, dizendo: este é o meu Filho muito amado, escutai-o. Tudo isso se dizia, meu irmão, minha irmã, porque Deus havia de vir ao deserto, intransitável e inacessível desde sempre, que era a humanidade. Com efeito, todo o gênero humano era um deserto totalmente fechado ao conhecimento de Deus, e nele não podiam entrar os justos de Deus e os profetas. Ele vem ao nosso encontro, ao nosso deserto, ao deserto da nossa humanidade. Vamos nos preparar para recebê-lo, a fim de que possamos assim ter a fonte em nós do bem, da verdade e do amor. Supliquemos esta graça, preparando-nos para o Natal do Senhor. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor,
Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar.